Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça de Cristo esteja sobre tua vida no dia de hoje. Muito obrigado pela tua audiência, obrigado por permitir eu chegar na sua casa. Aqui é o pastor Wendel, como sempre estamos juntos no Palavra de Sabedoria, esse encontro devocional, esse encontro falando de Deus, trazendo uma palavra de fé, de esperança até o teu coração. Obrigado pela sua companhia, mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com você, porque é a nossa missão, eu entendo assim, eu tenho muita satisfação em estar aqui contigo, através da comunicação pela TV e de todos os canais que estão disponíveis, que a gente consegue levar um pouquinho da semente da Palavra de Deus até a tua vida. Obrigado pelas tuas orações, eu preciso muito, olha, eu não me faço de rogado não, eu reconheço e agradeço, porque de fato eu preciso, são muitas lutas, muitas batalhas, todo aquele que se propõe a servir ao Senhor, sempre enfrenta as adversidades que estão diante de si e com a fé em Deus, com a convicção, com a integridade, com o testemunho de vida, a gente vai vencendo as astutas ciladas do inimigo, com seus dardos inflamados, procurando atingir a nossa vida de diferentes maneiras. Por isso, é muito bom receber a tua oração, é muito bom ter a tua companhia e é muito bom estar aqui junto contigo nessa missão. Isso aqui para mim, meu querido povo, é uma missão, é um trabalho. Isso é muito importante. Vocês terem ideia, eu estou há 10 anos no ar. Já completei 10 anos no ar, já passei até de 10 anos. E com volume de programação através do digital, através do audiovisual, através das ondas do rádio também. Tudo isso porque eu compreendo o sacerdócio e a missão que é levar um pouco de Cristo Jesus ao coração de todas as pessoas, que foi a missão que Cristo nos deixou para fazer. Obrigado pela sua belíssima companhia e pela honra de ter você na audiência, tá bom? Um cheiro do teu coração. Vamos começar com oração. Senhor Deus, neste dia te louvo, te engrandeço pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, por nos proteger e guardar do mal, Senhor. Eu te agradeço de verdade. Eu intercedo nesse dia por cada família, por cada lar, por cada pessoa, Senhor, que se encontra agora precisando do socorro bem presente na angústia. Tu és o Deus maravilhoso e extraordinário que nos provê, que nos ajuda nas nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor. Chega agora com providência naquele que precisa deste amor e desse cuidado, Senhor, nesse exato momento. Traz a paz que excede todo entendimento, traz a cura, Senhor, para aquele que precisa agora de saúde e traz também, Senhor, a abertura das portas que fechadas estão para aquele que está batalhando e lutando, Senhor, por um dia melhor na sua vida e na sua família. Abençoamos a todos e que esta palavra de hoje encontre lugar no coração de todos que ouvem, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos para o louvor. Vamos para uma ministração de adoração ao nome do Senhor. Quero convidar você para entrar conosco nesse clima de adoração, quebrantamento ao nome de Cristo Jesus, que é digno, diga-se de passagem. Ele é digno de toda honra, glória e poder para todo sempre. Por isso, a Ele toda a glória neste dia, tá bom? Vamos adorar a Deus e daqui a pouquinho a gente volta. Pode um Deus, sendo tão forte, insistir em alguém que é tão fraco? Não dá pra entender, sim, eu já tentei. Sua misericórdia não encontra explicação. E mesmo quando fraco eu estou, encontro forças em seu imenso amor.
quando eu falhei, nunca me julgou, e o seu poder se aperfeiçoou. Que Deus é esse que conhece minhas fraquezas e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito feito eu. Que Deus é esse? Pega aquilo que é quebrado e em suas mãos é restaurado e usa só pra confundir aqueles que pensam que são. E mesmo quando fraco eu sou, encontro força em seu imenso amor. E quando eu falhei, nunca me julgou, e o seu poder se aperfeiçoou. Que Deus é esse que conhece minhas fraquezas e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito feito eu. Que Deus é esse? Pega aquilo que é quebrado e em suas mãos é restaurado e usa só pra confundir aqueles que pensam que são. Só me resta te adorar e dizer que tu és grande. Tu és tão grande. Tu és tão grande, Deus. Só o Senhor pra acreditar em alguém tão inconstante. Tu és tão grande. Só me resta te adorar e dizer que tu és grande. Tu és tão grande. Só o Senhor pra acreditar em alguém tão inconstante. Tu és tão grande. Que Deus é esse que conhece minhas fraquezas e é capaz de ver beleza em alguém tão imperfeito feito eu. Que Deus é esse? Pega aquilo que é quebrado e em suas mãos é restaurado e usa só pra confundir aqueles que pensam que são. E usa só pra confundir aqueles que pensam que são. É isso aí, minha gente. Quem canta, tem um ditado popular, né, que diz isso: quem canta seus males espanta. É que a música ela tem um potencial enorme de nos ajudar a colocar para fora a expressão da nossa alma, né? E muitas vezes você está aí cheio de dor, cheio de questões para tratar no seu coração, aí você começa a cantar, aí louva ao Senhor, adora a Deus, vai soltando a poesia através da música. Aí, minha gente, aí funciona de uma maneira muito especial para aliviar
o peso da tua alma que muitas vezes está ali sobrecarregado de uma pressão e às vezes até de uma opressão. São duas coisas, né? A pressão é aquela força que vem colocando peso em cima de você, e a opressão é exatamente uma ação já maligna, já é uma coisa de cunho espiritual e muitas vezes até emocional, né? Muito bem, gente. Vamos agora para um pedacinho de mais um louvor e depois já voltamos para o intervalo. E aí nós vamos entrar no momento da reflexão do dia de hoje. E hoje, gente, o assunto é justiça de Deus, imperdível. Olha, a temática de hoje é uma temática bíblica de grande relevância. Justiça de Deus. Eu volto já. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar. Quantas vezes falhei, não sou como quero, nem como tu queres. Meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei que tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como sou, ó amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco e quando preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é mais pura e mais doce que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. De uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como sou, tu me aceitas assim como sou, tu me aceitas assim como sou, ó amado e sublime Jesus. É isso aí, povo de Deus, é isso aí. Olha só, temática de hoje é esse bate-papo sobre justiça de Deus. A justiça de Deus é um tema muito forte, porque tem a ver com aquilo que Deus é. É muito interessante estudar sobre isso.
Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e percebe o ensinamento bíblico sobre a justiça de Deus, você começa a compreender a essência de Deus, inclusive aquilo que abre a sequência dos outros atributos de Deus. A justiça de Deus fundamenta o trono dele, aquilo que ele é, a autoridade que ele tem, o poder que ele possui. Deus é justo. É uma frase que você deve ter ouvido várias vezes. Deus é justo. Esse é um princípio sine qua non da própria essência de Deus. É algo que você deve levar em consideração toda vez que você falar daquilo que é certo, que é correto, daquilo que é o cumprimento da lei. A lei de Deus, quando falamos da justiça de Deus, falamos do cumprimento daquilo que é o correto para a existência humana, do universo e de tudo que existe. E quando a gente clama, pede a justiça de Deus e a gente quer a justiça de Deus na nossa vida, minha gente, é um caminho altamente frutífero, porque Deus é justo. Você não é e eu não sou. Por mais que você procure andar de maneira correta, sempre tem alguma coisa que falta. Você não é 100%. Falta um pedacinho nesse quebra-cabeça, por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da nossa essência humana, que é originária do pecado, que é herdada da queda do homem no jardim do Éden. A gente não consegue. Nossas obras, elas são incompletas. A Bíblia classifica a nossa justiça, por exemplo, como um trapo de imundícia. O que ele quer dizer? Que sempre tem uma quebra de integridade, de completude na nossa justiça. A justiça humana, por assim falado, está sujeita, está condicionada à própria fragilidade humana e debilidade humana. Então, aonde a gente encontra uma justiça perfeita? Em Deus. Por quê? Porque Deus é justo, porque Ele é pleno. Entende essa correlação? E aí eu quero te convidar para você entrar com a gente agora numa baita de uma reflexão. Eu estava ministrando na igreja sobre esse tema e eu queria convidar você para você estudar com a gente essa temática, tá bom? E pense sobre isso. Esse é um assunto que, quando eu fico imaginando sobre ele, eu fico pensando sempre nas necessidades que nós temos da atuação de Deus para equilibrar os desajustes que acontecem na nossa vida. As relações humanas sempre são carregadas de atritos, de conflitos, de desentendimentos que precisam de uma regulação. Precisam de um fator que promova o equilíbrio. Precisa de algo que esteja acima dessa falibilidade humana. Você entende? Tem que ter alguma coisa que não seja transitório, que não seja fraco, que não seja debilitado, como é a própria essência humana, no sentido da sua plenitude. O que é esse algo? O que é este alguém? É nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é essa justiça. Inclusive, quando você se sentir em alguma situação que você está sendo injustiçado, você deve lembrar que neste mundo a injustiça é uma realidade. No mundo que nós vivemos, você vai se deparar várias vezes, não é ocasionalmente, não. Você vai se deparar várias vezes com injustiças. Pessoas injustas, ora com você, ora com alguém que você conhece. Você mesmo será injusto muitas vezes com alguém, ora na interpretação de um fato, ora na disseminação de uma informação, ora na postura que você adota em relação a determinada atividade ou situação que você está enfrentando. Então, a injustiça, ela está presente na realidade humana. É isso que eu estou querendo te dizer. Não é, só você vive a injustiça. Não. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Não é só você não, viu? Talvez você às vezes só enxerga aquilo que está acontecendo com você. Isso é possível. Isso é possível. Não é verdade? Fala para mim, não é ou não é? Você pode estar vendo apenas as coisas que acontecem com você, até numa atitude meio que defensiva, né? Você acaba olhando só para o seu umbigo. Então você vê o quê? A dor que lhe foi causada,
a injúria que lhe foi feita, a mentira que lhe foi propagada, você vê a desonestidade que tiveram com você em relação a alguma coisa, ok? Então você enxerga muito o que você foi afetado, aquilo que, pá, a pancada que você recebeu. Mas se você colocar uma peneirazinha, uma lupazinha, você vai perceber que em algum momento na sua trajetória, você também cometeu algum ato de injustiça. Você também não foi pleno na sua avaliação ou no seu entendimento a respeito de alguma coisa ou sobre alguém. Isso acontece. E como é que a gente vai regular isso? É aí que vem o que eu estou te falando sobre a justiça de Deus. Entendeu? Você pode moralmente, você pode espiritualmente, você pode emocionalmente procurar se esforçar, se dedicar para ser o máximo possível daquilo que é ético, né? Daquilo que é correto, mas sempre compreendendo que você é pó, que você é barro e que em algum momento você poderá ter alguma falibilidade sim, ok? A diferença, por exemplo, de alguém que se entrega para Cristo Jesus e alguém que vive entregue ao pecado, um exemplo, a pessoa que decide entregar a vida a Jesus para viver segundo os mandamentos de Deus e a pessoa que vive de maneira dissoluta entrega ao pecado. Qual é a diferença? A diferença é que aquele que vive uma vida dedicada ao pecado, quando ele comete uma falha, quando ele comete um erro, quando ele comete algo contra Deus, algo que não foi correto, né? Ele não tem a consciência, porque está entorpecida, há uma vedação, entendeu? Na mente, sobre essa consciência do seu próprio erro, do seu próprio pecado. Então, ele não busca um caminho de transformação, uma metanoia, não, ele se entrega à vida do pecado. Enquanto aquele que segue a Cristo Jesus, ele tem seus momentos de falha, tem sim, porque é pó, é barro, é um ser humano, mas ele não busca um caminho dedicado à falha. Ele busca um caminho de redenção, de transformação, de mudança, de melhoria. E esse temor é gerado pela palavra de Deus para que ele busque isso. Ok? Então, tá pronto? Vamos estudar um pouquinho hoje sobre isso. Justiça de Deus. Vamos ouvir a ministração que foi feita lá na nossa igreja sobre esse tema. Vamos juntos. Vamos abrir nossas Bíblias, em nome de Jesus, no texto proposto na leitura oficial desta noite. Lucas capítulo 18, nós estamos diante de uma parábola, que na verdade, esta parábola é um tratado sobre a perseverança na oração. Mas eu quero me apropriar, dentro dessa parábola, de uma característica que foi citada, que é o versículo de número 6 e o versículo número 7, do capítulo 18 de São Lucas. Quando, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele todo dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Esta é a parte que eu quero utilizar nesta noite para fundamentar a ministração da doutrina de hoje, que falará sobre a justiça de Deus. Diga comigo, a justiça de Deus. Vamos ver alguns fundamentos, a atuação e a esperança em meio às injustiças que acontecem na nossa vida. Esta parábola, ela está falando sobre um juiz iníquo que não temia o Senhor e que teve uma mulher que foi lá, de tanto insistir, o juiz atendeu a petição dela. E no final da parábola, Jesus está explicando àqueles irmãos, àqueles discípulos, dizendo: olha, se um juiz ímpio, que não tinha temor de nada, atendeu o pedido de uma mulher, de alguém que estava precisando de uma ação dele, quanto mais, é essa comparação que ele quer fazer, quanto mais o Deus Todo-Poderoso, que é justo e reto, não vai responder diante das injustiças que nós passamos. Ou seja,
se o homem iníquo muitas das vezes atende a uma petição, quanto mais nosso Deus, que é justo, que é verdadeiro e que é pleno. Glória ao nome do Senhor. E quando a gente começa a entender o que é a justiça de Deus, e eu quero muito que você preste atenção a essa fundamentação bíblica, porque estamos falando sobre quem Deus é. A justiça de Deus fala sobre a sua própria essência. Não é apenas um atributo moral, mas é uma expressão do caráter santo de Deus, de quem Ele é. Deus não pratica simplesmente a justiça, Ele é justo, Ele é a própria justiça. Glória ao nome do Senhor. Quando a gente olha no Antigo Testamento e a gente percebe o comportamento de Deus, a palavra justiça como atributo de Deus está sempre ligado, diga comigo, a retidão e a fidelidade de Deus. Quando a gente vai olhar para o Antigo Testamento, a gente sempre vai ver Deus se mostrando fiel, Deus se mostrando correto, Deus se mostrando alguém que sempre faz o certo. E aliás, esse é um conceito mais simples sobre justiça. O que é certo é o certo. O que é certo é aquilo que a justiça defende, porque o certo está amparado em um padrão, em uma lei que foi estabelecida. E quando falamos da justiça de Deus, estamos falando do padrão correto de Deus. O padrão de referência para nós é o padrão de Deus na nossa vida. Aleluia! A justiça vai falar sempre daquilo que Ele moralmente resolve, moralmente trata, mas também vai falar daquilo que Deus é em sua fidelidade o tempo todo para conosco. Deus é fiel. Glória ao nome do Senhor. No Novo Testamento, a justiça de Deus vai estar presente de uma maneira mais revelada pela graça de Deus. Porque a justiça de Deus será revelada no Novo Testamento pelo ato de redenção, pelo ato de resgate, pelo ato do perdão dos pecados, pelo ato de nos redimir da condenação que o pecado gerou. Então Deus, como justo juiz, condena o pecado, mas ama o pecador. E por amar o pecador, criou uma maneira de conseguir resgatar esse pecador da condenação do pecado. E qual foi a maneira? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A manifestação da justiça de Deus no Novo Testamento está no cumprimento de um escape, de uma salvação que Deus gerou para o homem pecador, assim cumprindo a lei de Deus, aplacando a ira e trazendo o perdão para nossas almas. Aleluia! No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, vai dizer: Ele, o Senhor, é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto é o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Diga comigo, Deus é justo. Deus não pratica injustiça. Por que Ele não pode praticar injustiça? Porque Ele não pode negar o que Ele é. Ele não pode contradizer quem Ele é. Ele é justo, Ele é reto, Ele é inteiro, Ele é completo. Deus não precisa de um remendo, de um complemento. Eu preciso, você precisa, porque nós não somos perfeitos, nós somos injustos. Por que nós somos injustos? Por causa de uma natureza pecaminosa herdada desde o jardim do Éden. Não há um justo sequer. Não é assim que a carta aos Romanos, capítulo 3, nos diz? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem uma pessoa que possa abrir a boca e dizer: eu sou justo. Não tem essa condição. Mas por que, pastor? Alguém que dá um bom testemunho, alguém que não faz mal a outras pessoas, alguém que sempre está praticando bem, é solidário, é generoso, é gentil, é educado, é respeitoso. Pode ser todas essas coisas, mas a natureza que está dentro de nós é má, e por ser má,
ela pratica injustiças, e por causa disto, nós precisamos do nosso Salvador, chamado Jesus Cristo, porque Ele sim é a manifestação da justiça de Deus para nós, aleluia. No livro de Salmos, capítulo 89, versículo 14, olha o que diz Salmos: justiça e juízo são a base do seu trono. Glória ao nome do Senhor. Você está vendo aqui o que está dizendo? A base do caráter de Deus, do trono de Deus, do domínio de Deus, do poder de Deus, é a justiça dele. Ele é justo, e isso tem que trazer para você uma confiança, isso tem que trazer para você uma segurança. Confie na justiça de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Ninguém passa Deus para trás, ninguém engana ao Senhor, ninguém se esconde de Deus. Deus é justo na sua atuação, porque Ele é justo na sua essência, aleluia. Nós estamos falando do que Deus é. Não é simplesmente uma prática, não é simplesmente uma coisa que Ele faz, é muito mais profundo do que isso, gente. Não é simplesmente um ato dele. O ato de Deus praticar a justiça tem um catalisador, tem um dínamo, tem algo atrás que empurra e que faz com que isso exista. Aqui está dizendo, Salmo 89, versículo 14: justiça e juízo são a base do seu trono. Deus está fundamentado na justiça. Glória ao nome do Senhor. Diga comigo, com Deus. Diga comigo, com Deus sempre será o certo. E não adianta tentar lamuriar, esconder, fugir. Não adianta, com Deus sempre é o certo. E eu usei essa frase porque é uma frase que eu sempre escuto: o certo é o certo. O certo é o certo, não tem o que dizer. O correto é o correto. Andar na verdade, viver na verdade, praticar a verdade é o certo. O certo é o certo. Fez mentira, andou no engano, andou agindo de maneira errada, é errado. É errado por quê? Porque tem a referência daquilo que é certo, aleluia. É por isso que você sabe o que é errado. Você conhece o que é errado porque você sabe qual é o padrão da lei de Deus. Você já conhece qual é a medida da lei de Deus. Você já conhece qual é a referência de Deus para a sua vida. A referência está revelada pelas santas escrituras, aleluia. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, aleluia. A Bíblia diz que o povo andava em trevas e viu uma grande luz. Essa grande luz é a revelação do que Cristo é para nós, é a revelação da verdade dele. Então nós não podemos ficar confundidos, nós não podemos dizer, eu não sei. Não, nós recebemos a luz, a iluminação da palavra, a gente recebeu a iluminação bíblica, a gente conhece a verdade, e por conhecer a verdade, sabemos o que é para fazer, o que não é para fazer. A gente sabe que não é para fazer determinada coisa, e o Espírito brada dentro de nós, sim ou não? Quando você vai fazer uma coisa errada, o Espírito Santo está bradando dentro de você. Está dando aí, fazendo pss, pss, pss. E você, como todo ser humano, você não é melhor nem pior, você só é um ser humano. Você só é vaso de barro. Dá uma de doido, entendeu? Que não estou ouvindo nada. Câmbio, está dando curto-circuito, Senhor. Não estou. Está cortando a ligação. E Deus mandando a ligação para você, chamando para você. Meu filho, não vá por aí. Meu filho, esse caminho é mau. Meu filho, isso vai destruir você. Meu filho, isso vai esfriar sua alma. Meu filho, isso vai distanciar você de mim. Volta, volta, volta. Vem, filho amado, volta para o meu aconchego. Aleluia. Deus faz o papel daquilo que é o certo. E por isso eu estou repetindo essa frase: o certo é o certo. E nessa expressão está um pouquinho da definição da justiça de Deus. Porque Deus praticará aquilo que é correto, aquilo que é definido pelo padrão dele, pela lei dele. Romanos 7,12: assim a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom.
Deus sempre vai revelar a lei dele. Ele vai dizer: andem dessa maneira, vivam dessa maneira, pratiquem esses atos, e nisto se manifesta a justiça de Deus na nossa vida, aleluia, porque a gente vai vivendo certo, vai vivendo correto, mesmo na nossa limitação de pecado, mesmo na nossa condição pecaminosa, mesmo com nossas deficiências, debilidades e fraquezas, mesmo tropeçando, porque a gente tropeça, sim ou não? Tem alguém aqui que não tropeça? Desconheço. A gente tropeça, e mesmo tropeçando, Ele olha para nós e procura um coração sincero, um coração quebrantado, um coração que queira estar com Ele, e Ele, pela sua justiça, Ele não resiste ao coração quebrantado, porque Ele sabe exatamente quem é quem que está aqui, aleluia. Às vezes alguém se reconcilia, e a carnalidade humana, às vezes nossa mesmo, a gente olha, isso aí não vai durar uma semana. Às vezes alguém se entrega para Jesus, e eu me lembro muito da história de Napoleão Falcão, um grande pregador das décadas de 80, 90. Napoleão Falcão aceitou Jesus, estava bêbado, passando em frente à igreja, entrou para o culto para bagunçar com o culto, entrou para perturbar o culto, conteram ele, seguraram ele lá atrás, e na hora do apelo, ele acabou se levantando e foi para lá, e foi durante muitos anos, ainda é um grande pregador, ele vive, ele está vivo, prega ainda a palavra de Deus, mas eu me refiro ao auge do seu ministério, andando pelo Brasil, pregando a escatologia, pregando a palavra do Senhor, pregando o batismo com o Espírito Santo, durante 20 anos ininterruptos. Ele foi uma tocha acesa nesse Brasil, para pregar o evangelho do Senhor, aleluia. Então às vezes a gente olha assim e diz: rapaz, aceitou um bêbado, e a gente já faz o quê? O nosso julgamento. A gente já faz a nossa discriminação. A gente já faz a nossa ação de apontar: esse aqui presta, esse aqui não presta, esse aqui serve, esse aqui não serve, esse aqui é de verdade, esse aqui é de mentira. E a gente começa a praticar injustiças em nome da justiça. Mas Deus não é assim, Deus não é assim, Deus não é assim. Deus é justo, porque Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. A palavra ainda não saiu da nossa boca, e Ele sabe exatamente o que nós vamos dizer, e qual é a intenção de cada palavra. Ele conhece, porque até aquilo que aparentemente é uma bondade pode ser uma maldade. Até aquilo que aparentemente é uma ajuda pode ser algo para atrapalhar. Aquilo que aparentemente é um elogio pode ser um venenozinho sendo semeado por causa da maldade do coração do ser humano. Mas Deus não se deixa enganar. Ele é justo, Deus é justo, e Ele pesa as nossas obras, Ele conhece as nossas obras, aleluia. Você pode enganar seu irmão, você pode fazer uma média com o outro, pode. Socialmente falando, você pode até ser bem visto, bem quisto. Talvez até as pessoas olhem para você e digam: ali vai um santo homem de Deus. Mas Deus no particular olha: ali de santo não tem nada, e comigo não tem coisa nenhuma. Mas eu não posso fazer esse julgamento. Amém. Quem vai fazer esse julgamento, quem é? O justo juiz. Porque na busca de culpados eu posso culpar um inocente. Na ideia de culpar alguém, eu posso culpar quem não tem, quem não é, quem não convém. E eu posso não medir corretamente. Eu posso estar julgando pela aparência, sim ou não. Eu posso estar julgando pelo meu preconceito. Eu posso estar julgando pela minha raiva. Você me fez raiva, pronto, agora eu vou lhe julgar. Você não me tratou bem, agora eu vou lhe julgar. Você não foi legal comigo, então agora eu vou lhe julgar. Eu posso agir de maneira indevida, de maneira inapropriada, de maneira inadequada, com o manto de uma pretensa justiça que não está existindo e que não é real. Mas Deus não é assim. Deus é justo. Deus não tem firulas, Deus não tem apetrechos. Ele é, na sua essência, Ele é justo. Glória ao nome do Senhor. Por isso você precisa confiar nessa justiça, a justiça que vem de Deus, porque estamos falando do caráter de Deus, estamos falando do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, praticando uma justiça em que se manifestou a sua graça,
o pecado é punido, o pecador é perdoado e Cristo assume a nossa culpa. Essa é a justiça de Deus. Aleluia! Vocês estão entendendo que Deus não alisou o pecado? Vocês estão entendendo que Deus não deixou para lá o pecado? Os irmãos estão compreendendo que Deus não fez de conta que o pecado não existia? Não é isso. Se Deus fizesse assim, seria injusto, porque Ele aplicou uma lei. Ele disse no Éden: o homem que pecar, esse morrerá. Ele não falou? Não houve uma sentença, não houve uma lei. Então como é que Deus estabelece uma lei? E a justiça está muito ligada à lei, ao padrão que foi estabelecido. Como é que Deus estabelece um padrão e agora vai dizer o seguinte: não, deixa isso para lá, faz de conta que não aconteceu nada. Não foi assim. Na cruz do Calvário, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Foi na cruz que a justiça e a graça de Deus se encontraram, porque Deus puniu o pecado. A morte era a punição para o pecado. A lei foi cumprida. A alma que pecar, essa morrerá. Mas também sabe o que Ele fez? Deu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele fez o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo. Quem era para morrer éramos nós. A justiça de Deus exigia a punição, porque Deus é reto, porque Deus é correto. Não tem cambalacho com Deus. Amém, irmãos? Amém? Não tem banco master com Deus. Não tem. Banco master não funciona com Deus. Não tem propina, não tem algum tipo de massagem de ego, não tem. Deus é justo, Ele cumpre. A alma que pecar, essa morrerá. O homem foi punido, mas também o homem foi perdoado pelo sacrifício de Jesus no Calvário, e Cristo assumiu a culpa do nosso lugar. Glória ao nome do Senhor. É sobre isso que fala a justiça de Deus: retidão, o que é certo, o que é correto. Martim Lutero, ele tem uma citação que diz que a justiça de Deus não é aquela pela qual Ele nos condena, mas é aquela pela qual Ele nos reveste de Cristo. Porque quando nossa falha aparece, ao mesmo tempo surge a cruz do Calvário como símbolo da obra redentora de Cristo Jesus. Os meus pecados, eles surgem, mas a graça de Deus transborda. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Diga comigo: Deus é justo. Diga para esse crente aí: irmão, Deus é justo. Diga para ele. É preciso confiar na justiça de Deus. Quem diz amém? Nós precisamos confiar na justiça de Deus, porque isso fala de quem Deus é. Isso fala do Deus que você serve. Você precisa parar de querer resolver as coisas do seu jeito. Você precisa parar de querer agir de forma limitada, como é a ação nossa quando queremos praticar algum tipo de justiça. A palavra de Deus diz para todos nós, Miqueias capítulo 6, versículo 8: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do teu Deus. O que Deus pede de nós, homens? O que Deus pede de nós, mulheres, cidadãos, servos e servas do Senhor? O que Ele pede de nós? Andemos com a prática da justiça.
Quem foi alcançado pela justiça de Deus, ele vive de maneira íntegra, ele rejeita a opressão, ele busca ser correto em suas relações interpessoais, na comunhão com os irmãos. A ninguém chameis de raca, não xingue seu irmão, é isso que ele está dizendo. Não chame seu irmão de algo sem valor, não despreze o outro, não se julgue superior, não haja com soberba, com arrogância. Cada um considere o seu irmão superior a você, trate com todo respeito. É o que está dizendo aqui: busque retidão, busque se comportar de maneira correta com seu irmão, com aquele que convive com você. Se estão falando mal de alguém, chega até você, como é que você gostaria que agissem com você? Como é que você gostaria? Faça da mesma maneira. Rapaz, estão vindo falar mal aqui do Eliardo para mim. Pronto, peraí, irmão. Teve uma vez que eu fiz isso aqui em Baraúna eu fiz isso aqui. Terminou um culto, irmãozinho abençoado, veio detonar outro irmãozinho. Aí eu digo: irmão, só um minutinho. Cadê o irmão fulano que você está falando? Não, pastor, não, sangue de Cristo, pastor, o que você vai fazer? Pelo amor de Deus. Não, vou chamar o irmão para o senhor dizer aqui. Não, pastor, estou dizendo o senhor em confiança. Peraí. É verdadeiro o que o senhor está dizendo? É, mas não pode falar não pode dizer não. É verdadeiro o que você está falando? Você está falando daquele irmão ali, ele está dizendo que ele é isso aí, então deixa eu falar aqui para ele. Eu vou estar aqui no meio para mediar. Irmão, a história morreu. Acabou. Ele disse: não, pastor, deixa para lá, eu posso estar enganado. Peraí, então você pode estar enganado? Então você pode estar confundido? Cadê aquela valentia toda que você estava aqui para falar? Com aquele sentimento de zelo, de santidade, porque às vezes a pseudo, falsa santidade, ela se reveste no espírito de acusação. É uma falsa santidade, não é santidade mesmo não, verdadeira. Ela só quer usar uma situação para acusar um outro, para atingir o outro, para fazer algo contra a vida do outro. Aí você tem que pensar: ei, busque retidão. Quem anda com a justiça de Deus busca agir de maneira correta uns com os outros. Se você não gostaria que fizessem isso com você, não faça isso com os outros. Se você gostaria que alguém lhe consultasse: rapaz, estão falando isso de você. Peraí, rapaz, vou saber. Irmão, o senhor está sabendo que estão falando isso aqui do senhor? O senhor está sabendo que está acontecendo isso aqui? O senhor tem conhecimento disso aqui? Vamos botar aqui os pratos limpos, vamos saber o que é? Vamos resolver? É diferente. É ou não é? É diferente. Nós devemos confiar na justiça de Deus. Esta justiça não falha. A justiça humana é limitada, a justiça humana é falível. A de Deus é perfeita e eterna. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia nos diz que nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo 5, versículo 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e fará sobressair a tua justiça como a luz. Glória ao nome do Senhor. Ame a justiça que vem de Deus. A justiça de Deus pode tardar aos nossos olhos, mas jamais falha a seu tempo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nenhuma injustiça ficará sem resposta. Vamos dizer comigo: nenhuma injustiça ficará sem resposta. Diga para o irmão que está ao seu lado: nenhuma injustiça ficará sem resposta. Romanos capítulo 12, versículo 19 diz: não vos vingueis, porque está escrito: minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei, eu retribuirei, eu agirei. Deus não deixa o dito pelo não dito. Deus é justo. Toda injustiça se encontrará com o eterno juiz, com o justo juiz, com o pleno juiz, com o poderoso juiz. A justiça de Deus, ela não tarda, ela chega na hora que é para chegar. Aleluia. Não se vingue. Diga comigo: não vou me vingar. Sabe por quê? Quando você quer se vingar, você quer ocupar o lugar que é de Deus, e você não é Deus.
Quando você quer se vingar, você quer agir na força do seu braço, e você não tem a medida certa para responder essas coisas. Quando você quer agir com vingança, normalmente é fruto de um impulso, de uma ira, de uma contenda, de algo que perturbou seu juízo, e não é a melhor maneira para você responder. Você precisa confiar que Deus agirá com a sua justiça, porque a justiça dele é perfeita. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu quero conclamar você aqui nesta noite, nessa doutrina, para que você confie na justiça do Senhor. Não procure vingança para nada, não procure devolver o mal que lhe fizeram, não devolva o mal com o mal, entregue diante do Senhor e entenda: Deus sabe julgar retamente todas as coisas. Você não sabe, eu não sei. Nossa justiça é considerada limitada. Nossa justiça é como trapo de imundícia. Isaías 64:6. Porque a vossa justiça, diz o Senhor, é como um trapo de imundícia. É imundo. Era considerado contaminado. Era considerado algo que não está puro. A nossa justiça pessoal sempre tem um interesse para nós mesmos. A nossa justiça sempre atribui alguma coisa para a gente mesmo. A gente puxa a brasa para a nossa sardinha. A gente busca a brasa para o nosso ego. A gente quer ser saciado no nosso ego. E aí a gente se perde, porque não conseguimos julgar de maneira reta. Não conseguimos analisar todos os lados. Mas com Deus não é assim. Aleluia! Deus sonda os corações. Levante sua mão comigo e diga: Deus sonda os corações. Deus sonda os corações, aleluia. Não se ire, não se vingue. A vingança pertence ao Senhor. Diga: a vingança. Diga forte: a vingança pertence ao Senhor. O troco de qualquer ação que fizeram contra a sua vida, entregue ao Senhor. Ele é justo, você não, mas Ele é justo. Glória ao nome do Senhor. Entregue a Ele, Ele vai julgar retamente. Por que você não pode interferir? Diga comigo: quando eu interfiro. Diga forte: quando eu interfiro no agir de Deus, eu acabo atrapalhando. Vocês lembram da confusão que Abraão arranjou? Abraão teve uma confusão grande, porque mentiu para Abimeleque, dizendo que a mulher dele era a irmã dele. E quase que Deus punia a vida de Abimeleque, o rei. Faltou pouquinho para Deus fazer isso. Em sonhos, Deus perturbou o coração dele, e ele foi falar com Abraão e disse: está acontecendo alguma coisa? Você mentiu para mim alguma coisa? Não, na verdade eu menti. Sara é minha mulher. Como é que você diz que Sara é sua irmã? Eu já ia desposar ela. Ele mentiu. Ele mentiu com medo pela vida dele, porque Abimeleque era um rei poderoso, e ele achou que o rei tinha se engraçado de Sara, porque Sara era bonita, e por causa disso, diz assim: esse caba vai me matar e vai ficar com a minha mulher. Então ele tentou fazer um somebody love, tentou fazer um jeitinho, e foi e mentiu. Olha aí, minha gente, olha aí, vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Quando a gente tenta interferir naquilo que é o agir de Deus, meus irmãos, dá errado, não dá certo. Quando Abraão se preocupou porque sua mulher já não tinha mais o ciclo menstrual, e Deus tinha dito que ia dar um filho a ele, aí ele pegou e disse: não, vou pegar uma das minhas servas, e eu vou procriar com essa minha serva, e esse menino vai nascer, e vai ser meu herdeiro, e Deus vai cumprir a sua promessa. Diga comigo: Deus não precisa de jeitinho. Meu irmão, Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar. Não tente dar uma mãozinha a Deus não, porque você vai torar essa sua mão, você vai queimar essa sua mão. Deixe Deus trabalhar, que Ele faz perfeito. Ele faz perfeito. Ele faz perfeito, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Agora, se você for se meter por causa da sua ira, o que é que diz Tiago 1:20? Abra a Bíblia, vamos abrir, abra aí. Isso aqui você precisa abrir. Tiago capítulo 1, versículo 20. Veja lá o que é que diz. Eu acho tão bom a palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 20. Encontrou? Porque a ira do homem
Vamos dizer todo mundo? Vamos dizer todo mundo? O que é que diz Tiago 1:20? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Você com essa braveza todinha, com esse arroubo, eu vou tomar providência, eu vou agir, eu não levo desaforo para casa, porque aqui tem um homem, aqui não tem sangue de barata. E Deus olhando para você, fala mais, Gargamel, fala mais. Estou te vendo, Gargamel, converse mais besteira aí. Você está falando muita besteira, meu Deus do céu. É muita precipitação, porque o próprio Tiago diz: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Diga amém. Pare de atrapalhar o agir de Deus. Deus está resolvendo e você está metendo a mão para atrapalhar. Fala demais. Cala a boca. Tu fala demais. É muito precipitado. Para com isso. Segura a tua onda. Amém? Segura, põe o freio aí nessa boca, pelo amor de Deus. Fala mais com Deus. Investe. Tá, é porque eu estou com vontade de falar. Irmão, vem aqui para o matutino. Você fica o dia todinho falando, o dia todinho aqui. Fale com Deus, fale com Deus. Pare de sair conversando besteira, semeando contenda, semeando amargura. Coração amargurado, coração cheio de ódio, de ressentimento, coração cheio de mazela. Aí está lá, nada presta, nada serve. Irmão, isso é um sintoma péssimo. Quando você não consegue dar um elogio e só tem palavra de morte, de morte, de morte, está errado, irmão. Isso está errado. Tem alguma coisa fora no lugar. Você não está bem, irmão. Vá procurar urgentemente Jesus e venha se sarar na presença do Senhor, porque o irmão está doente. Não é normal. Você é só detonando os outros, detonando a igreja, detonando a família, detonando o trabalho, detonando o vizinho. Meu irmão, tem alguma coisa errada com você. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Lembra-te o dia que você conheceu Jesus como seu Salvador. Engata uma marcha ré nesse carro, meu irmão, em nome de Jesus. Volta ao princípio de vida de oração, humildade e quebrantamento que você tinha. Volta. Porque a soberba está tomando conta de você, e você está indo por um caminho errado. Não é esse o caminho do Senhor. A ira do homem não produz justiça de Deus. Produz que tipo de justiça? Humana, terrena. É apenas a força do braço, a prevalência do eu, a força da vaidade, a presunção humana. É só isso, não tem nada de Deus. Nada. Mas eu estou te convidando para você clamar pela justiça de Deus. Não se vingue. Está ouvindo, irmão? Deus está falando aqui claramente com o teu coração. Não se vingue. Chame a justiça de Deus. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Tua é a justiça, Senhor. Tu és perfeito, tu és reto, tu és pleno. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Aleluia. Confie nisso, irmão. Pare de atrapalhar. Diga para o irmãozinho aí, para ver se ele entende. Pare de atrapalhar, irmão, em nome de Jesus. Pare com isso, em nome do Senhor Jesus. Libere perdão, diga amém. O caminho é esse. Se você quer ir para o céu, o caminho é liberar perdão. Bem-aventurados sois vós, quem mentindo disser todo mal contra vós. Perdoe 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Sabe por quê? Porque quando você perdoa, você está falando daquilo que Deus fez no seu coração. Eu perdoo porque eu fui perdoado pelo Senhor. Eu perdoo porque eu recebi perdão de Deus. Eu perdoo porque eu entendi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu não tenho nada a ver com o outro, com a ranzinza dele, com a raiva dele, com a amargura dele, com a preocupação dele, com a psicose dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou servo de Deus. Eu vou agir como servo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Libere perdão para quem mentindo fizer todo mal contra você. Deixe espaço para Deus operar a justiça dele. Ela é correta. Dê espaço. Nada ficará por isso mesmo.
Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Nada ficará por isso mesmo. Às vezes a gente tem vontade de fazer nossa própria justiça, porque a gente diz assim: rapaz, vai ficar por isso mesmo, é? Como diz outro, vai fazer de besta. Vai ficar por isso mesmo. Será que vai ser assim? O caba disse o que queria de mim, o caba fez o que fez contra a minha vida. Aí eu chego, amém, em nome de Jesus, eu te perdoo. Meu irmão, quem não é espiritual fica zonzinho com esse negócio. Quem não tem discernimento do Espírito fica doidinho. Homem, deixa de ser besta, homem, deixa de ser besta. Vai lá, toma providência, rapaz. Vai lá, faça alguma coisa, rapaz. Diga quem ele é. Ele está falando de você, mas ele é pior. Ele é muito pior. Irmão, deixe esse pior nas mãos daquele que é justo juiz. Não sei se você está entendendo, mas a vingança não é sua. A vingança é uma resposta para um mal sofrido. A vingança é uma resposta à ofensa recebida. A vingança é uma força empreendida contra a vida, a atitude, o comportamento de alguém que fez algo contra você. Então você se vinga, quer dizer, você retribui aquela força que veio contra você com outra força contra aquela pessoa. E aí você dá uma punição àquela pessoa por aquilo que ela fez. Aí você se vinga. Mas eu disse aqui para vocês o que a palavra do Senhor nos disse. Romanos 12, 19. Diga comigo, Romanos 12, 19. Terminar o culto, eu vou mandar para os grupos da igreja tudo esse versículo. Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Não vos vingueis, porque está escrito: minha é a vingança, eu vou retribuir a cada um o que foi feito. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém vai deixar isso para lá. É Deus que vai resolver. Não é da tua competência. A tua competência é liberar perdão, liberar a tua alma, destravar o teu coração, viver em paz com Deus e com seus irmãos, mesmo aquele que não foi correto com você. Mas não é sobre ele, é sobre você. Você precisa ser correto, mesmo quando o outro não é correto com você. Aleluia. Se o outro não tiver a identidade de Cristo, você precisa ter. Se o outro não agiu como discípulo de Cristo, você precisa agir, porque você vai responder por você. Você não vai responder pelo outro. Cada um receberá a recompensa das suas atitudes. O teu pecado te alcança em qualquer lugar e em qualquer época. A única maneira de se livrar é com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. É receber a salvação do Senhor. É nele que ele é meu refúgio, e é onde eu me escondo, aonde eu estou protegido. Aleluia. Deixa eu mostrar o que a gente costuma fazer. Vem cá, presbítero Érico. Vem cá, diácono Eliardo. Eliardo, fica aí. Representa a pessoa que te ofendeu. Representa, olha para mim, vira assim para mim, mas para cá. Representa a pessoa que você teve um desentendimento. Representa aquele que mentindo fez todo mal contra você. Representa aquele que foi desonesto contigo, aquele que te roubou, aquele que te defraudou, aquele que te caluniou, aquele que fez um mal contra você. Ele vai representar esta pessoa. Ali está o ofensor, aquele que agiu contra a sua vida. Aqui está você. Érico, presbítero Érico, representa você. Diga comigo, presbítero Érico, sou eu. É você. Esse é você. Eu vou representar Deus. Eu estou aqui para agir diante de uma injustiça, diante de algo que foi feito, que foi injusto, não foi justo. E o que é que eu faço? Este homem que sofreu uma injustiça, o que é que ele faz? Ele pede ao Deus único e verdadeiro, o Deus que é a justiça, e diz assim: Deus, age,
por favor, chega, Senhor, age diante dessa situação. Eu clamo pelo teu socorro, eu clamo pela tua ajuda, Senhor. Há uma injustiça sendo praticada contra a minha vida, há uma injustiça sendo feita contra mim, e eu estou sendo aqui injustiçado. Ele clama pela justiça de Deus, e eu vou, representando Deus aqui, me dirigir para o irmão Eliardo, para agir com a justiça, a reta justiça. Mas de repente, Érico, que representa você, ele fica irado, ele fica nervoso, ele fica revoltado, ele fica cuspindo fogo, ele não aceita o que foi dito, ele não aceita o que foi feito. Eu não vou engolir um negócio desse, isso não pode ficar desse jeito. Aí o que ele faz? Deus, que sou eu representado aqui nesse momento, Deus está agindo, vindo para operar a sua vingança.
Ok, pessoal? Então, o que você achou? O que você pensou de tudo isso aí? Pare para pensar sobre tudo isso. Pare para analisar sobre tudo isso. Ok? Você está querendo fazer justiça com as próprias mãos? Não é uma boa. Você está querendo se vingar? Não é uma boa. A vingança pertence ao Senhor. E na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, não vá por aí. A justiça de Deus, entregue para Deus resolver. Tem muitas questões que você precisa aprender a confiar na justiça de Deus. Tá bom? Confie, Deus é justo. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, em nome de Jesus.